Ok. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. É um motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui, né, reunido com a família para sempre em Cristo. Essa série de sermão para mim está sendo muito gratificante. Eu estou mais aprendendo do que ensinando. Amém. Eu digo isso de coração, estou aprendendo mais do que ensinando. E todo dia eu peço a Deus, né? Força, capacidade para cada dia mais eu me aperfeiçoar, para eu me dedicar na palavra, no ministério, no trabalho, na obra do Senhor Jeová Deus. Nós estamos, né? Na carta de Tito, no primeiro capítulo, nós vimos a saudação que Paulo fez a Creta e a Tito, e no mesmo capítulo 1, nós vimos também a amizade que tinha entre Paulo e Tito, era uma amizade de pai e filho, né? A gente viu também no capítulo 1, falou um pouco sobre os falsos mestres, né? As falsas doutrinas que a gente tem que tomar cuidado, que Tito tinha que tomar cuidado lá em Creta, e que a igreja dos tempos de hoje também tem que tomar cuidado, né? Sobre esses temas, esses problemas que lá em Creta tinha, Tito foi conduzido para lá para resolver, e nos tempos de hoje também a gente tem, né? E com a ajuda de Deus, nós temos também que resolver, né? Ajudar as pessoas que estão desviadas nos maus ensinamentos. E no capítulo 2, isso foi no capítulo 1, que foi no domingo passado. Na quinta-feira, eu falei sobre o capítulo 2, que fala sobre os deveres de várias classes de pessoas crentes, né? Entre esses deveres, eu expliquei alguns deveres que a igreja, né, dos tempos de hoje tem que se aplicar, como nos tempos, né, de Paulo e Tito também. Tito tinha que aplicar lá, né? Que deveres foram esses, né? O crente tem que ser temperante, tem que ser uma pessoa respeitável, né? Tem que ser uma pessoa sadia na fé, né? Não tem que ser escravizado a muito vinho. São pontos que Paulo, né, ensinou a Tito para que Tito fosse lá, e os mesmos pontos que Paulo falou a Tito lá atrás, a igreja dos tempos de hoje também tem que se aplicar. Os deveres, né, de um cristão. Esses deveres nós temos que pôr em prática não só dentro da igreja, mas no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, aí fora. Porque muitas vezes a pessoa, quando é mal instruída, acha que esses deveres só servem para dentro da igreja, mas não é. Serve para a sua vida. Serve para você levar para o seu trabalho, para os seus amigos, para a sua casa. Eu sempre falo que não tem o melhor ensinamento para você, né, ser um bom pai do lar, uma mãe do lar, é você, né, se orientar na Bíblia. A Bíblia é o livro que vai te orientar na sua família, no seu trabalho, nos seus amigos, como você tem que ser um bom amigo, um bom cristão, um bom irmão. Então a Bíblia, ela te ensina tudo isso aí. E no capítulo 2 eu deixei incompleto, né? Na quinta-feira eu parei no capítulo 2 do verso 14. No verso 14. Capítulo 2 do verso 14, que fala assim: ó, e não se ocupem, perdão, irmãos, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de que, remindo-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras.
Aí eu sublinhei, né? O que é ser zelosos de boas obras, né? Mesmo o povo exclusivamente zelosos de boas obras. O que é ser um povo zeloso de boas obras? É fazer, né, as coisas de Deus com amor, carinho, dedicação, né? Ser temente, ter bastante fé. É esse zelo que um crente, é esse zelo que Tito tinha que se aplicar lá na igreja de Creta. É esse zelo que nos tempos de hoje, você, tem que ter. Você tem que ser uma pessoa zelosa para as coisas de Deus. Assim como você é zeloso para as suas coisas, assim como você é zeloso para o seu trabalho, para a sua casa, né? Para algo que você pediu a Deus, Deus te deu, você tem que ser zeloso para Deus. Principalmente para Deus. E muitas vezes não é dessa forma que é. Muitas vezes não é dessa forma que muitas vezes os cristãos, os crentes dos tempos de hoje, não é. Muitas vezes o crente dos tempos de hoje está sendo zeloso para as coisas dele do que para Deus. As coisas de Deus não é feita de qualquer maneira. Não é feita de qualquer forma. Não tem como um pastor me dar uma pregação e eu fazer de qualquer jeito, né? E eu só vim olhar, né, o tema da pregação faltando um dia para eu vir pregar. Então, eu agindo dessa forma, eu não estou tendo zelo com a palavra de Deus. Eu garanto, se como o pastor Wellington me deu a carta de Tito para eu vir ministrar, se eu não tirasse o tempo para eu estudar, entender, né? Eu creio que eu não ia saber o que falar aqui. Eu não ia saber me expressar para a igreja. Então, quando você tem zelo pelas coisas de Deus, né? Você se dedica, né? Se faz com amor. Esse zelo, Tito teve, não por Paulo, porque Paulo foi o professor dele. Eu creio que acima de Paulo tem Deus, né? Paulo, ele só foi um instrumento para Tito. Ele foi uma pessoa que soube orientar a Tito, soube, né, ensinar. Porque o que levou aquelas pessoas, né, lá em Creta a se desviar, a ter maus ensinamentos, né? Porque não teve pessoas corretas, certas. Porque quando você é bem instruída, não tem como você se desviar. E foi isso que levou Paulo a levar Tito lá em Creta. Porque Paulo viu que lá as pessoas estavam sendo mal ensinadas. As pessoas estavam trilhando um caminho que não era o caminho do Senhor. Os maus ensinamentos vão te levar a você se distanciar de Deus. Paulo, ele não estava preocupado se você era rico, se você era pobre, se você era preto, pardo, amarelo. Paulo estava preocupado com a vida espiritual daquele povo. A preocupação de Paulo era essa. Ele não queria saber se você tinha dinheiro, se você não tinha. A preocupação dele não era essa. E sim, como é que está aquele povo, né? Aquele povo estava doente espiritualmente. Por ter maus ensinamentos, cada dia mais estava se perdendo. E hoje você vê, é difícil você ver as pessoas se preocupar com a vida espiritual. Hoje em dia as pessoas se preocupam mais com a sua vida material, com a sua vida física. E o evangelho que Paulo levou, né, e deixou marcado,
É a espiritualidade. É como é que a minha vida está perante a Deus? Como é que minha alma está perante a Cristo? Será que eu estou bem espiritualmente, mentalmente? Essa é a preocupação que a igreja do Senhor tem que ter. Porque quando você está bem espiritualmente, as demais coisas serão acrescentadas se Deus achar que você merece. Amém, irmãos? Amém. E no capítulo 15, no verso 15 do capítulo 2, diz assim: diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze, né? Aí, o que é exortar, né? É ter coragem, né? Ter força, é ter persistência a todo momento. Você não deve ser uma pessoa covarde. Você tem que ter coragem. Você tem que ser uma pessoa otimista. Porque o que vai ter de pessoas para querer parar a sua caminhada, o que vai ter de pessoas para querer fazer você desistir, e se você não for uma pessoa corajosa? E se você não for uma pessoa persistente? A primeira pessoa que você achar no meio do caminho que vai chegar para você, vai falar que você, né, que tudo isso que você está fazendo é bobagem, todo esse sacrifício que você está fazendo é em vão, você vai acabar cedendo. E Deus quer pessoas corajosas, né? Quer ter pessoas que exortam, que não desistam, né? Essa é o resumo do capítulo 2, né, da carta de Tito. E nós vamos entrar agora para o capítulo 3, né, que fala sobre a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras, né? E o capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Que fala assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aí nesse capítulo 3, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, eu separei alguns pontos que me chamou a atenção, né? Um dos pontos é sujeitem, né? Outro ponto é prontos para todas as obras, não difame ninguém, altercadores, cordatos, né? Desobedientes, desgarrados, nécios. São os pontos que eu procurei pesquisar, entender e explicar um pouco para a igreja, né? O que é se sujeitar, né? É o primeiro ponto. É depender, se dispor, né, a obedecer. Ou seja, Tito, ele se sujeitou a obedecer não a Paulo, e sim a Deus, né? Ele se dispôs, ele se sujeitou a obedecer. Essa obediência serviu para
ele se amadurecer no Evangelho, né? E muitas vezes pessoas não querem se sujeitar nos tempos de hoje. Às vezes, não vou dar nem exemplo daqui da Igreja para Sempre Cristo. Outras igrejas, tem pessoas que manuseiam bem a palavra de Deus, né? Tem o poder de Deus para ensinar, mas as pessoas não estão dispostas para aprender, não estão dispostas a se sujeitar. Porque não depende só dos pastores. Os pastores têm que fazer sua parte, mas você que está ali para se sujeitar, para aprender, você também tem que fazer sua parte. É isso que está faltando dentro das igrejas. Você não tem que achar porque você está ali aprendendo, porque, um exemplo, eu quando comecei a ir para a igreja, eu participava do grupo dos varões. E quem conduzia o grupo dos varões era um dos varões que tinha mais tempos, né? E tudo que ele falava, né? Os outros que estavam começando agora, no meu ponto de vista, desde quando ele está ali, né? Há muito tempo, já uma pessoa temente a Deus, que conhecia o Evangelho, se ele estava ali de frente, é porque o pastor que colocou ele ali viu que ele tem capacidade de ensinar os que estão chegando agora. E eu, por ser uma pessoa humilde, eu tinha que acatar, que aprender aquilo que ele tinha, né, para ensinar. É isso que está faltando nas igrejas, a humildade muitas vezes dos membros também. Falta humildade de você se sujeitar, de você dar ouvido, né? E muitas vezes você não vê essa humildade. As pessoas não estão dando crédito como Tito, né, Timóteo. Não está dando ouvido. Porque a pessoa que só está ali, que está ali na frente ensinando, só está sendo um instrumento de Deus. Ele não está ali na frente para querer ser melhor do que você. Para querer ser o tal. Até mesmo que a glória não é para mim, não é para o pastor, não é para ninguém, é para Deus. É isso que a igreja tem que entender. Amém, irmãos? Outro ponto que eu separei, né? O que é estar pronto para fazer as obras, né? É você estar bem o que? Orientado por Deus, como eu falei, né? Você está pronto para fazer as obras, né? É você estar bem orientado por Deus. Ou seja, Paulo estava bem orientado por Deus e estava pronto para ensinar quem? A Tito. O pastor Hélio está bem orientado por Deus e está pronto para ensinar eu, o Eric, o presbítero, a igreja. Entendeu? É assim que funciona o Evangelho. Eu já estou pronto, para ensinar. Aquele que está pronto, né, está pronto também para fazer a sua parte. Amém, irmãos? Amém. Outro ponto também que eu achei interessante, né? Esse é um ponto que você, como cristão, não deve fazer, né? O que não defamar ninguém, né? Não fazer o mal ao próximo, nem lançar injúria contra o seu irmão, né? Não defame. Não saia falando coisas que você realmente não tem certeza se é isso que está acontecendo. Como é que eu sou crente, que eu sou cristão, vou sair me defamando os meus irmãos, a igreja que eu congrego? Não tem como. É um problema que a gente se encontra nos tempos de hoje. As
pessoas têm que tomar cuidado com isso. A separação vem já por aí, né? A igreja do Senhor é uma só. Outro ponto que eu também achei interessante, o que é ser altercadores, né? É aquele que cria polêmica, polemiza e discute intensamente. É um ponto também que dentro das igrejas não tem que existir. Pessoas altercadores. E é o que mais tem nos tempos de hoje. Qualquer coisinha que acontece, qualquer problema já vai logo, né? Fazendo aquele alvoroço. Quando você for ver, já virou uma bola de neve, já virou aquela separação. Irmão já, né? Sem falar com o irmão. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Outro ponto que eu achei interessante também, o que é ser uma pessoa cordatos. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que é para você não ser altercadores, aqui já para você ser, né, cordatos. É uma pessoa sensata, né, prudente, né, uma pessoa cautelosa. Você tem que ter sensatez dentro da sua congregação. Tem que ser uma pessoa prudente perante seus irmãos, perante a Cristo. São pontos críticos que, infelizmente, a gente vê dentro de muitas igrejas. A igreja, como eu falei, a igreja dos tempos de hoje está doente espiritualmente. A igreja está doente. Esses pontos que muitas vezes está precisando ser, né, tratada, está precisando ser dado um pouco mais de atenção. As pessoas estão se tirando o foco, estão se preocupando mais porque não tem um carro, ou porque não tem uma casa, ou porque está passando por uma dificuldade financeira e chega perante a Deus, coloca esse tipo de coisas e muitas vezes uma coisa leva a outra. Se desde quando a minha vida espiritual não está bem, a minha vida também material, física também não vai estar. Como é que eu quero que minha vida financeira esteja bem se a minha vida espiritual, que é a principal, não está? Para uma coisa estar bem, a outra tem que estar, principalmente a sua vida espiritual. Às vezes as pessoas ficam se questionando, se perguntando: ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ah, porque eu estou passando por aquilo? Ah, porque nada está dando certo para mim. Você já viu como é que está a sua vida espiritual perante a Deus? Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo nem um minuto de orar, de colocar o joelho no chão, de ter um diálogo com Deus. É isso que as pessoas têm que entender. Outro ponto que eu achei interessante, né? O que é ser uma pessoa nécia, né? É não saber ou não é muito, né, inteligente. Trata-se de alguém ignorante, né? Ou seja, se desde quando eu quero aprender, se desde quando eu quero, né, ter essa capacidade de cada dia mais manusear a palavra de Deus, eu tenho que me dedicar aos estudos da Bíblia. Para eu não ser essa pessoa aqui, você tem que tirar um tempo, sim. Assim como você tira tempo para você ir para um shopping, para você ter um lazer com sua família, você tem que tirar um tempo para você estudar as escrituras do Senhor. Senão você vai passar dias e mais dias, anos e mais anos, você vai para a igreja, mas você não vai entender uma palavra que o pregador, independente que esteja aqui pregando, você não vai entender, você não vai deduzir o que a palavra do Senhor está querendo falar para você.
Você sempre vai ser essa pessoa honesta. Não basta só você vir para os cultos dia de quinta-feira, dia de terça-feira, ou perdão, dia de terça-feira e dia de domingo. Porque não vai ser suficiente. Não é suficiente o culto dia de terça e quinta. Você tem que dar continuidade na sua casa, no seu trabalho, não é? Você tem que ter um tempo para você ler as escrituras. Eu tenho isso comigo. Toda pregação que, independente do pregador que esteja aqui pregando, não fique pensando você que isso só termina por aqui. Eu chego em casa, eu vou ler. Eu vou entender também. Entendeu? Para eu estar por dentro a mais. Aprendi com o pregador que estava aqui, mas eu quero entender mais um pouco. Entendeu? É dessa forma que a igreja do Senhor tem que agir. Desde quando você quer inteligência, desde quando você quer se expressar bem, quer ministrar bem, você tem que se dedicar. Você tem que focar, se jogar nos ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? Outro ponto que eu achei interessante, né? O que é estar desgarrado, né? É não estar obedecendo os mandamentos, né? E estar fazendo coisas que não nos torne indignos de voltar à presença do Pai. Desde quando eu estou jogado ao mundo, eu estou desgarrado, eu estou distante de Deus, né? Se desde quando eu quero mais me aproximar de Deus, eu tenho que cada dia mais me dedicar, aprender. Porque a gente está aqui um para ensinar o outro. Eu aprendo com meu irmão aprende comigo. Não fique pensando que é só quem está aqui pregando que está ensinando, não. O pregador aprende com você e você aprende com o pregador. É como eu falei, eu estou aprendendo mais essa série de sermão de Tito do que eu estou ensinando. Esse tempo de leitura que eu tive durante esses meses, se eu não me engano, eu tive 2 meses para preparar essa pregação. 2 meses. Eu vi bastante resultado. Ou seja, foi útil para mim. Entendeu? Foi útil para mim para aprender mais, me expressar mais. Eu não sabia de primeiro chegar na frente de um púlpito e me expressar. Eu sei que tem que melhorar muito, mas pelo que eu era lá atrás, eu creio que eu melhorei um pouco. Outro ponto que eu achei interessante, né? O que é ser uma pessoa escrava do pecado, né? É uma pessoa que troca a sua liberdade por um prazer momentâneo. Quantos estão passando por esse tipo de situações, né? Trocou a liberdade, trocou o evangelho, trocou a palavra do Senhor por um prazer momentâneo aí no mundo. Quantas pessoas renunciaram ao evangelho para viver no mundo aí? Vai ser eterno? Um dia vai acabar, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Né? Todos nós um dia vai ter que voltar para o pó. Mas a gente tem a certeza, desde quando você está, né, no caminho certo, desde quando você está nos princípios da palavra do Senhor, você vai ter uma vida eterna com Deus. Eu não posso chegar para os irmãos e falar como é a vida após a morte. Eu não tenho essa capacidade.
Mas eu creio isso desde quando você é um bom cristão, você é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que, né, é a favor dos princípios do Evangelho. Eu creio que a sua salvação está certa. Eu creio que a sua felicidade vai ser eterna. Não vai ser uma felicidade momentânea. Não vai ser uma felicidade que muitos optaram ter. Uma felicidade passageira. Outro ponto que eu achei interessante, né? O que é viver em malícia? É aquele que tem tendência de praticar atos de maldade. A Bíblia condena esse tipo de pessoas. Deus condena esse tipo de gente. Dentro da igreja do Senhor não pode ter pessoas maliciosas. Não pode ter pessoas que praticam esse tipo de ato. Ou seja, Tito encontrou pessoas assim. Então você, para lidar com pessoas desse tipo, você tem que estar bem preparada, bem instruída. Porque se eu não estiver bem instruído, eu não vou saber lidar com diversos tipos de pessoas. Eu não vou saber lidar com situações. Algo que Paulo fazia, deu um voto de confiança a Tito, né? Porque ele viu que Tito tinha, né, já capacidade suficiente para lidar com situações parecidas que Paulo já lhe deu várias vezes na vida dele. E hoje? Você acha que todo mundo tem, como é que eu posso explicar? Tem capacidade de chegar e abrir a boca que vai abrir uma igreja? Não vai, não tem. Nem todos têm. Nem todos têm essa capacidade, porque a igreja, para uma pessoa abrir uma igreja, tem que estar bem instruída, e ela tem que entender que vai lidar diversos tipos de pessoas, vai entrar diversos tipos de pessoas. Pessoas maldosas, maliciosas, pessoas também de bom coração. E você está preparado para lidar com todos os tipos de gente? Se você não estiver bem instruído? Não vai. Não adianta um homem dizer que é pastor e chegar, abrir uma igreja ali numa esquina, sabendo que no bairro que ele mora tem diversos tipos de problemas, pessoas drogadas, maliciosas, traficantes, né? Pessoas que realmente é ruim mesmo, e essas pessoas começam a frequentar a igreja deles, e para ele lidar com esse tipo de pessoas, se não estiver preparado, se não estiver bem instruído, esse tipo de pessoas, Tito, eu tenho certeza que ele lhe deu, mas ele soube lidar com cada um deles, porque ele estava bem orientado, bem preparado. Amém, irmãos? Outro ponto. Amém. Agora nós vamos ler o verso 4 e 5, né? O verso 4 e 5 do capítulo 3. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar renegador e renovador do Espírito Santo. Eu achei interessante esse ponto aqui, né? O que é benignidade, né? É um fato do Espírito Santo. Desde quando Deus tem misericórdia sobre a minha vida, né? Ele derrama sobre mim a sua benignidade, o Espírito Santo.
desde quando você é um bom cristão, desde quando você está no caminho do Senhor, desde quando você hoje está aqui, foi por causa da benignidade do Espírito Santo do Senhor, que te salvou, que te libertou, né? Que fez morrer o velho homem e nasceu um novo homem em Cristo. A benignidade do Senhor nos purificou, nos transformou, né? Fez uma nova criatura em Cristo. Esse foi um ponto que me chamou a atenção. Outro ponto é o que é o lavar renegador, né? É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo fazendo morrer o velho homem e nascer um homem em Cristo, né? O lavar renegador. Ou seja, né? Você se purificou, você renasceu de novo. Outrora você estava mergulhado no pecado. Outrora você estava fazendo coisas que eram contra os mandamentos, os princípios da Bíblia. Mas Deus te salvou. Ele te resgatou, né? Essa transformação, eu creio que muitas pessoas lá em Creta, né, foi salva, foi transformada. Pessoas que eram contra os princípios da Bíblia, né, se converteu, conheceu o verdadeiro Cristo através da vida de Tito, através de Tito ser instrumento do Senhor, né? Ele teve a capacidade de transformar pessoas. Nos tempos de hoje, nós temos pessoas que têm, né, o Espírito Santo que tem, né, que é usado pelo Senhor, que transforma, que muda, que resgata, né, que traz pessoas que antigamente faziam coisas erradas a andar no caminho. O verso 6 ao 7. Aquele que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornamos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna, né? Aí um ponto que eu achei interessante, né? O que é ser justificado pela graça, né? É você ser desculpado pelos seus pecados, né? É você intocado pelo Espírito Santo, e por Deus. Desde quando você foi justificado, você foi desculpado, você foi inocentado. Outrora você estava sendo, né, apontado aí fora, fazendo coisas erradas, mas você resolveu mudar. Você resolveu ter uma nova vida. Você se permitiu com Deus, para que Deus te desse uma nova oportunidade. Então você foi inocentado. Você foi desculpado pelo homem, pelo pastor? Não, por Deus. O seu batismo foi a aliança que você fez com Deus, né? Foi a prova que você deixou tudo de errado lá atrás. E agora você é uma nova criatura em Cristo. Você foi justificado. Você foi perdoado. Seus pecados foram esquecidos. Quantas pessoas não foram batizadas lá em Creta? Quantas pessoas que praticavam o mal, que faziam coisas erradas, que era contra os princípios da Bíblia, não foi justificado pela fé, não foi justificado pelos seus pecados, não foi perdoado, não foi inocentado por Cristo? A mesma coisa hoje. Eu fui justificado. Eu tive uma nova vida em Cristo. Você foi justificado. Você foi inocentado. Cristo te perdoou. Ele te inocentou. Te deu uma nova oportunidade. Amém, irmãos? Outro ponto que eu achei... Não, o verso 8 a 11 agora. Fiel é esta palavra
E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações confiantes, para que os que têm criado em Deus, crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são esclarantes e proveitosas aos homens. Evite discussões intensas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evite o homem facioso, depois de admoestá-lo, primeira vez e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesmo, está condenado. Do verso 11, o que eu achei interessante aqui, né? Evite um homem facioso, né? O que é um homem facioso? É uma pessoa egoísta, né? É uma pessoa ambiciosa. É uma pessoa de rivalidade. No caso, essa pessoa já teve diversas oportunidades de aprender. Você já teve, né, a paciência de ensinar, né? Mas essa pessoa não quer. A pessoa não quer, né, se consertar. A pessoa não quer se endireitar. Você já teve a paciência de ensinar 1, 2, 3 vezes, mas você não vê resultado nessa pessoa. Então, se desde quando eu estou vendo que Deus é de prova que eu dei um tempo da minha vida para ensinar aquela pessoa não está dando resultado, não quer aprender, a palavra de Deus está mandando eu evitar. Desde quando uma árvore que não dá fruto, ela é cortada. Ela é lançada ao fogo. Porque naquele grande dia, nem eu nem você não vai dizer que teve a oportunidade de aprender. Nem você vai dizer que não teve uma igreja aberta para você entrar e querer aprender. Você não vai dizer que não teve um irmão que chegou até você e foi até você para trazer você para Cristo e você não quis. Você não vai ter motivo para falar isso aí. Você teve sim. Agora você que não quis. Oportunidade você teve diversas. Quantas igrejas tem aqui no Amanda? Quantas pessoas faciosas não quer entrar, não quer aprender, não quer renunciar aos pecados? Naquele grande dia, o nome dele vai estar escrito lá no livro da vida? Não vai. Aparta-te de mim que eu não te reconheço. Porque a oportunidade você teve. Assim como eu tive. Mas infelizmente a mesma coisa. Tito, eu creio, né? Acredito eu que também muitas pessoas se converteram, mas muitas também não quiseram. Renegaram. Quiseram ficar do mesmo jeito que estava. Quantas pessoas morreram sem a salvação? Quantas pessoas morreram porque não ouviu os conselhos, né? Do seu pai, de sua mãe, do seu pastor, do seu irmão, né? O resultado para isso aí, que quem não quer dar ouvido ao evangelho, é isso aí. É a morte, é a condenação ao pecado, né? A intenção do diabo não é ir para lá sozinho não, irmãos. É levar muitos com ele. Muitos. Porque muitos não querem dar ouvido. Muitos não querem ter tempo. Muitos não querem se sacrificar. Quer se sacrificar por coisas fúteis.
por coisas que não vai levar eles a lugar nenhum. Amém, irmãos? E o verso 12 ao 15. Que fala assim: quando te enviar Artemas ou Tíquico, apresente-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas e intérpretes da lei a Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos perdão, irmão, a favor dos necessitados, para não tornarem infrutíferos. Todos que se acham comigo te saudam a quantos nos amamos na fé. A graça seja com todos vós. Ou seja, né, Paulo, ele encerra essa carta a Tito, né, saudando a Creta, saudando a Tito, né, quanto ele, Paulo, a Tito, um ama o outro na fé, né, que a graça seja com todos. A graça que Paulo está falando é a mesma graça que ele tinha dentro das prisões. Esta graça que ele alcançou até o último dia da sua vida, Paulo deseja que eu e você, Paulo deseja que Creta alcançasse, né? E muitas vezes, nos tempos de hoje, nem todos vão alcançar essa graça, irmãos. Se as pessoas não se converterem, se as pessoas não se renunciarem, que ainda há tempo. Infelizmente, essa graça que eu e você espera, essa graça que Paulo alcançou e que muitos também alcançaram, né? E nos tempos de hoje, se você não se converter, você não vai alcançar. Porque o desejo de Paulo é o mesmo desejo de Cristo. Que a graça esteja com todos. Que a graça alcance a todos. O que eu entendi nesta carta de Tito, no seu capítulo 1, o que vai servir, né, para toda a minha vida, o que eu vou guardar no meu coração, é como eu falei no começo da ministração. A preocupação de Paulo não é porque você tem dinheiro, se você não tem, se você é rico, se você é preto, se você é branco, se você é azul. Paulo não está se preocupando com isso, irmãos. Paulo se preocupou com a vida espiritual, com a sua vida espiritual. Ele viu que aquele povo estava tendo maus ensinamentos, e o desejo é que aquelas pessoas voltassem para o caminho correto. É este mesmo caminho que a igreja dos tempos de hoje, que realmente prega o evangelho do Senhor, quer, né, ensinar o povo aí fora. A igreja que realmente prega o evangelho nos tempos de hoje se preocupa não por se você tem, se você não tem, se você é azul, se você é preto, se você é branco, e sim, né, está se preocupando com você, está se preocupando com a sua salvação, está se preocupando, né, quando Jesus voltar, se você vai ser salvo ou não. E o caminho é este: é você vir aos cultos, é você pregar o evangelho, é você estudar, é você, né, ter um tempo para Deus. Foi isso que eu aprendi com a carta de Tito.
A preocupação que Paulo teve em Creta foi com a vida espiritual. A preocupação que Paulo, deixou para os tempos de hoje é a sua vida espiritual, é a nossa vida espiritual. Você tem que estar bem espiritualmente, você tem que estar bem com Cristo. Foi isso que eu entendi, irmão. Foi isso que Deus, eu passei esses 2 meses estudando, e isso eu vou levar para toda a minha vida, Peço perdão, irmão, se eu falei coisas que o irmão não entendeu, os irmãos não entendeu, mas é como eu falei, eu estou aprendendo. Me perdoe se não foi uma explicação um pouco mais clara, mas tudo que eu preparei foi de coração. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a minha oportunidade.